Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Amém? A palavra do Senhor ela diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus queridos irmãos, há muito tempo atrás eu escutei uma história de Lutero sobre um sonho que ele teve. Nesse sonho, Satanás aparece para Lutero e começa a listar os inúmeros pecados que ele havia cometido. Então ele faz uma lista quilométrica, né, de pecados que ele havia cometido. E aí Lutero lê, olha para Satanás e fala: olha, Satanás, esses só são alguns pecados que eu cometi, tem outros, tem vários outros pecados que eu também cometi, e não está aí nessa lista. Satanás voltou com uma lista 2 vezes maior do que a primeira que ele tinha apresentado. E aí Lutero Satanás olha para Lutero e diz: olha, agora a lista está completa. Aí Lutero olha e diz: realmente, agora a lista está completa, todos os pecados que eu cometi está aí. Agora faz o seguinte, Satanás, embaixo de todos esses pecados que eu cometi, você escreve assim, ó: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então é isso que muitas das vezes o inimigo ele quer fazer com a gente, ele quer acusar, ele quer mostrar, quer convencer a gente de que nós cometemos muitos pecados e que Deus não nos perdoou. E é complicado, meus irmãos, porque na maioria das vezes, né, o irmão Assis falou aqui sobre confissão de pecados, a gente confessa os nossos pecados, a gente sabe que Deus nos perdoou, mas lá dentro a gente fica com aquela incerteza, né? Com aquela dúvida: poxa, será mesmo que Deus me perdoou? Será mesmo que eu fui perdoado? Será mesmo que eu fui justificado? E é sobre isso que nós vamos meditar um pouco hoje, né? Essa epístola de Paulo aos Romanos, ele escreveu quando ele estava na cidade de Corinto, na sua 3ª visita que ele fez. E essa carta surgiu com o objetivo que o apóstolo Paulo ele tinha de visitar os irmãos em Roma. Ele ia apresentar doutrinas maravilhosas que constam aqui nessa epístola. Alguns estudiosos, meus irmãos, eles chegam a chamar até a epístola de Paulo aos Romanos de 5º evangelho, né? Eles dizem que Romanos é o 5º evangelho, porque aqui você vai encontrar doutrinas maravilhosas, como predestinação, né? Propiciação, união com Cristo, né? Várias outras, fé, né?
e rejeição aos judeus. E essa doutrina maravilhosa que nós vamos meditar hoje, que é a justificação. Tá? E quando aconteceu, quando Cristo produziu essa justificação em nós, nos seus eleitos, ela gerou alguns efeitos. A justificação, ela produziu alguns efeitos na vida do eleito. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. É sobre depois dessa pequena introdução que eu dei aqui, nós vamos meditar hoje, né, sobre justificação, baseado no seguinte tema: o tríplice efeito da justificação. Tá? Então, nosso tema de hoje, minha pregação de hoje, é baseada nesse tema, o tríplice efeito da justificação. Tá? Então, mas primeiro, para que eu fale sobre a justificação, nós precisamos entender o que de fato é a justificação. Né? Qual o significado, o que aconteceu com o eleito quando Cristo nos justificou. Justificação, meus irmãos, nada mais é do que o ato de declarar justo. É tornar o culpado inocente. Então, nós éramos culpados, éramos dignos de condenação, de viver eternamente separado de Deus, mas Cristo veio judicialmente e perdoou os nossos pecados, removendo toda a culpa que havia em nós. Eu anotei aqui algumas características, algumas coisas que estão relacionadas à questão da justificação. Né? São 4. A primeira, esse termo legal ou judicial vem da palavra grega para justo, que significa declarar justo. Então, justificar é isso, é declarar justo. Declarar justo, ainda assim, quando nós ainda éramos injustos. Né? Ele nos declarou inocentes quando éramos culpados, nós não merecíamos, mas Ele veio e nos declarou justos, nos declarou inocentes. 2. Esse veredito inclui perdão da culpa e do castigo pelo pecado. Deus imputou o pecado do homem na conta de Cristo. Foi os nossos pecados, meus irmãos, que levou Cristo a sofrer na cruz do Calvário. Éramos nós que éramos para estar ali no lugar dele, sofrendo a pena, né, com todo o direito, porque nós merecíamos isso. Mas Deus resolveu imputar o nosso pecado e quem pagou a conta foi Cristo. Ele tomou o nosso lugar, substitutivamente, o sacrifício vicário, né? Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu ali na cruz do Calvário, sofreu por nós e nos declarou inocentes. 4, o pecador recebe esse dom da graça de Deus pela fé. Como nós lemos aqui, a justificação, ela é pela fé, tá? Não é por mérito, não é porque eu mereci, não é porque eu sou bonzinho, até mesmo porque a Bíblia diz que não tem ninguém bom, mas é unicamente pela fé. Então, meus irmãos, como eu disse, o nosso tema é o tríplice efeito da justificação. Quais foram esses efeitos que a justificação produziu na vida do eleito? Vamos ler os versos 1 e 2? Diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Qual foi o primeiro efeito que a justificação produziu na vida do eleito? Hoje nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, meus irmãos. Havia uma guerra constante entre nós e Deus. O pecado ofende profundamente a Deus e éramos o que fazíamos de dia e de noite antes de aceitarmos a Cristo. Nós pecávamos, nós viramos as costas para Deus e isso nos tornou inimigos dele. Nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que Cristo veio e nos justificou, nós passamos a ter paz com Deus. Note que a expressão que está no presente, temos paz. Nós não teremos, né? Não vai ser só quando Ele voltar, é instantâneo. Hoje, a partir do momento que você aceita Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador, Ele perdoa os seus pecados, você é justificado, você passa a ter paz com Deus. Acabou a guerra, acabou a inimizade que eu e você tínhamos contra Deus.
Então nós éramos de fato inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira, a Bíblia vai dizer, que éramos por natureza filhos da ira. Abram a Bíblia de vocês, meus irmãos, em Isaías 59, 2. Isaías 59, capítulo 59, verso 2. A palavra do Senhor ela vai dizer assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é isso que o pecado faz. Ele faz uma separação, ele nos torna inimigos de Deus. Mas a partir do momento que Cristo nos justificou, nós passamos a ter paz com Deus. Fomos perdoados e declarados inocentes. Romanos 3:23, todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Então você nota o que o pecado ele faz, ele nos separa, ele nos torna inimigos de Deus. Ele nos distancia de Deus, o pecado ofende profundamente a Deus, e Deus não tem absolutamente nenhum vínculo com o pecado, nenhum relacionamento com o pecado, ele abomina o pecado. Então, o homem que ainda não se arrependeu, que ainda não entregou sua vida a Cristo, ele é inimigo de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre aquele que se encontra ainda rebelde. Tiago 4:4. Tiago, capítulo 4, verso 4. Vai dizer assim a palavra do Senhor: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos pessoas mundanas e andávamos conforme o curso desse mundo, satisfazendo a vontade e os desejos da carne. Mas Cristo nos perdoou, nos justificou e hoje nós temos, não teremos, hoje nós temos paz com Deus. Essa questão de se tornar amigo do mundo é muito interessante, meus irmãos, porque hoje a gente vê muito crente mundano dentro da igreja. E o próprio Senhor Jesus disse que o mundo, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, o Senhor Jesus disse que o mundo ele nos odeia. Então note, se o mundo está batendo nas suas costas, está lhe aplaudindo, está dando tapinha nas costas, está se agradando do que você está falando, fique preocupado, meu irmão, alguma coisa está errada. Porque o mundo, ele odeia o verdadeiro crente. O mundo, ele odeia aquele que serve a Cristo. O eleito, o verdadeiro eleito de Deus, ele passou a ter paz com Deus e não comunga mais com as coisas do mundo. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Aquele que uma vez entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo inteiramente, o mundo passa a odiá-lo. Lá no seu trabalho, né? Na faculdade, na escola. Ih, lá vem aquele crente, rapaz, que só quer ser santarrão. Mas é isso mesmo. A Bíblia não diz que nós temos que ser santo como o nosso Deus é santo? Então é isso, meus irmãos. Para Deus não há meio termo. Ou você é do mundo, ou você é dele. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Não existe aquela coisa de ficar em cima do muro. Não existe aquela coisa do camarada chegar final de semana, sexta-feira, final do expediente, e dizer: hoje eu vou tomar minha cervejinha porque eu sou filho de Deus. Isso é mentira. Isso não existe. O filho de Deus,
Ele vive conforme a vontade de Deus. Então nós éramos inimigos. Havia uma guerra. A ira de Deus estava sobre nós. Mas hoje, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. O primeiro efeito que a justificação produziu na vida do eleito é que nós temos paz com Deus. O segundo efeito que a justificação produziu está nos versos 3 ao 8. Vamos lá. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual foi o segundo efeito que a justificação produziu na vida do eleito? Hoje nós temos a experiência do amor de Deus. Tá? Primeiro, nós temos paz com Deus. Segundo, experiência do amor de Deus. Ele nos amou, meus irmãos. E Ele não encontrou nada de bom em mim e você que despertasse o amor dEle por nós, não. Nada. Porque a Bíblia diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. A Bíblia diz que nós somos caco entre outros cacos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então o que Deus viu em nós? Para que despertasse o amor nele, o amor dele? Nada. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. E Ele só não disse que nos amava, Ele provou o seu próprio amor. Tem aquela pessoa, né, que muitas das vezes, você sabe, né, a pessoa chega para você e fala que ama, que gosta de você, mas você sabe que é mentira, que é da boca para fora. Né? Tem muitas pessoas que fazem isso, já sofreram isso. Mas Deus, Ele não só disse que Ele amava, mas Ele provou o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que entregou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, agradeça a Deus, meu irmão. Agradeça a Deus porque Ele amou você. E Ele não encontrou nada de bom em mim e você não. Ele amou porque Ele é gracioso, misericordioso e compassivo. Conta-se a história que uma vez uma irmã chegou para Charles Spurgeon, se não me falha a memória, foi Charles Spurgeon, e disse assim, ela pegou aquele texto lá de Romanos 9, que Deus disse que Ele amou Jacó e aborreceu Esaú, né? Amou Jacó e aborreceu, rejeitou, né? Odiou Esaú. A palavra ali aborrecer, no original é odiar mesmo. Então Deus amou Jacó e odiou Esaú. E uma irmã chega para Spurgeon e fala, pastor, eu não consigo entender por que Deus rejeitou, que Deus odiou Esaú, eu não consigo entender. Spurgeon olhou para ela e falou, eu consigo entender, eu não consigo entender porque Ele amou Jacó. Isso que eu não consigo entender. Camarada trapaceiro, não vale nem um vintém furado, mas Deus amou. E a nossa condição não está muito diferente de Jacó, não. Mas Ele nos amou. Ele provou o seu amor. Ele provou o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo não merecendo. Mesmo merecendo a condenação eterna, mesmo merecendo o inferno. Ele nos amou.
E se ele não quisesse amar também e lançar todo mundo no inferno, ele continuaria sendo justo do mesmo jeito. Porque era o que nós merecíamos. Então agradeça a Deus, meus irmãos. Levante as mãos para os céus e agradeça porque Deus lhe amou. E vê se você está questionando, Deus, por que o Senhor escolheu fulano e não cicrano? Você diga assim, Deus, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Eu não queria saber de nada do Evangelho. Eu falo por mim, tá, irmãos? Eu era o pior da minha rua, dali de casa, onde eu morava, lá em Manaus. Eu era o pior, muitos pais de família, trabalhadores, mas Deus vai lá e escolhe o pior, um dos piores que era eu. Um jovem que não queria nada com o Evangelho, só queria saber de farra, só queria saber de estar desobedecendo os pais. Minha mãe morria de preocupação, eu de madrugada na rua, fazendo o que não devia, e ela de madrugada morrendo de preocupação, se eu ia chegar ou não, mas Ele me amou. E Ele não viu nada em mim que despertasse seu amor. Então nós temos que agradecer e não questionar, porque hoje nós temos paz com Deus e fomos alvos do seu amor. Então, primeiro efeito, nós temos paz com Deus. O segundo efeito, experiência do amor de Deus. O terceiro efeito que a justificação produziu na vida do eleito está nos versos 9, do 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Primeiro efeito, temos paz com Deus. Segundo efeito, experiência do amor de Deus. O terceiro efeito da justificação, a libertação da ira de Deus. Você tem noção do que é isso, meus irmãos? Quando a ira de Deus vier para julgar os ímpios? Eu já li, acho que não sei se foi nas redes sociais, eu li alguma coisa, uma frase dizendo alguma coisa do tipo. Tem aquelas pessoas assim que você chega e vai dar uma exortação, aí ela fala assim, só Deus pode me julgar, né? Tem muito. É o pessoal do não julgueis, né? Como dizem. Só Deus pode me julgar. Sim, meu irmão, mas isso não te preocupa, não? Isso não te deixa em pavor, não? Desesperado, sabendo que só Deus vai te julgar um dia? E a Bíblia diz, meus irmãos, coisa horrenda, coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. E você foi liberto da ira de Deus. Fomos libertos da ira de Deus. Você que nos assiste, que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, meu irmão, entregue. Renuncie a tudo na sua vida para entregar a sua vida a Cristo, porque assim você será liberto da ira de Deus e vai morar eternamente com Ele nos ares, como diz a Escritura. Então nós somos libertos da ira de Deus. Olha lá, pega lá o texto de Mateus 25. O que vai acontecer? Né? Vamos lá para Mateus 25. E vai aqui... O grande julgamento, né? Cristo ele vai botar as ovelhas de um lado, os bodes do outro, e vai julgar. E no verso 46 diz assim, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida
eterna. Os justos sendo libertos da ira de Deus, mas os bodes, os ímpios, sofrerão eternamente. Existe uma doutrina, meus irmãos, chamada aniquilacionismo. John Stott era um aniquilacionista, né? John Stott, o teólogo anglicano. A igreja adventista também, eles acreditam na questão do aniquilacionismo. O que é isso? Que Deus vai julgar, vai lançar as pessoas no lago que arde com fogo e enxofre, e eles serão dissolvidos. Vai acabar, não vai ter mais nada, né? Eles serão destruídos ali e não vão sofrer eternamente, eles vão ser aniquilados. Mas o que o texto está dizendo aqui é outra coisa. O termo no original aqui, de castigo eterno e vida eterna, são os mesmos. É o mesmo sentido, ou seja, por toda a eternidade. Então os ímpios sofrerão eternamente pelos séculos dos séculos, como diz lá em Apocalipse. Que tristeza, meus irmãos. Tristeza para aqueles que rejeitaram o Evangelho, né? Naquele grande dia, que serão julgados, serão condenados e sofrerão eternamente. Mas a Bíblia diz que os justos, né? Os justos, aqueles que foram justificados por Cristo, terão a vida eterna. Deus um dia voltará para consumar todas as coisas, destruir tudo isso aqui que se chama terra, e vai inaugurar uma nova cidade, chamada Nova Jerusalém, onde ali habitarão eternamente os salvos em Cristo. Apocalipse 20:15. Apocalipse 20:15. Diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os ímpios serão julgados, e aqueles que passaram a vida inteira rejeitando o Evangelho serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas os justos foram libertos da ira de Deus. 21:8, Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Olha aí, ó. Mentira mesmo, mentiroso. Mentiroso vai ser lançado no lago que arde com fogo. Não fica com aquela ideia de que é uma mentirinha boba só. Foi uma mentira do bem, né, que eu contei. Não existe mentirinha do bem. Tá? A mentira em si ela é de procedência maligna. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então está aqui, o texto é claro. Ele lista aqui assassino, abominável, feiticeiro e bota o mentiroso junto com toda essa classe. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque às vezes é igual na igreja, né? Quando uma pessoa ela pega um ato de adultério, ela é disciplinada, tudinho. Mas quando ela pega no ato da fofoca, né? É difícil ver alguém disciplinado por fofoca. Então as pessoas, elas querem ter essa ideia de pecadinho e pecadão, né? O assassino, matou, tirou a vida, meu Deus, que coisa horrível, e é coisa horrível mesmo. Mas quando ele conta aquela mentirinha do bem, lá no seu trabalho, ele está pecando tanto quanto. E o lugar dele vai ser aqui, ó, no lago que arde com fogo e enxofre. Mas esse não é o nosso caso, não é o caso dos eleitos, dos escolhidos de Deus, que Deus amou e predestinou antes dos tempos eternos.
nós fomos salvos e libertos pela ira de Deus. E Apocalipse 21:4 já vai mostrar o que acontecerá com os salvos em Cristo, com aqueles que foram justificados. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está difícil, meu irmão, está pensando em desistir, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. O seu galardão vai chegar. Eu sei que hoje você veio aqui porque realmente Deus segurou na sua mão e lhe trouxe, porque você mesmo não estava querendo vir. Aguenta, meu irmão, mais um pouquinho. Aguenta firme, não desista. Porque Deus tem coisas maiores e mais maravilhosas para você. Você é um eleito, você é um escolhido de Deus, você é alvo do amor dEle. Ele tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Não desista. Está difícil. O Senhor Jesus, Ele sempre foi claro, muito transparente, e Ele disse, no mundo vocês terão aflições. O salmista, ele fala, muitas são as aflições do justo, não são poucas não, são muitas mesmo. Mas aguenta firme, porque você foi liberto da ira de Deus, e um dia todo esse sofrimento irá acabar. Não vai ter mais morte, não vai ter mais guerra, Covid-19, agora é a tal da varíola da mosca, né? A doença da mosca que está dando aí. Nada. Vai chegar um dia que não vai ter mais nada dessas coisas, mas só gozo e alegria diante da presença de Deus. Você foi salvo da ira de Deus, você tem paz com Deus. Você é alvo do amor de Deus e você foi liberto da ira de Deus. O tríplice efeito da justificação. Então foram esses 3 efeitos. Tem teólogos que nesse texto eles conseguem extrair mais coisas, né? Mais efeitos da justificação. Né? Mas eu listei só esses 3 mesmo apenas, que já é algo que nos mostra uma realidade muito maravilhosa. Só pelo fato de ver que você hoje tem paz com Deus, que você foi reconciliado, isso traz uma paz muito grande para o nosso coração. Saber que fomos libertos da ira de Deus, saber que coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo, mas nós fomos absolvidos, fomos declarados inocentes por Cristo. Isso é maravilhoso. Eu queria encerrar fazendo apenas 3 aplicações. A primeira, não acredite nas mentiras de Satanás quando acusam você. Você foi perdoado, você tem paz com Deus. Acontece muito, né, irmão? Como eu falei aqui no início. Como já aconteceu comigo algumas vezes. Você errou, você pecou, você chega diante de Deus, você confessa o seu pecado, como o irmão Assis falou aqui dirigindo o culto, você confessa, né, confessa uma vez, confessa 2 vezes, confessa 3 vezes, mas parece assim que tem um sentimento lá dentro de você que está dizendo que Deus não te perdoou. Isso é um inimigo, porque o papel dele é acusar. O papel de Deus não é acusar. Deus jamais vai lançar os seus pecados na sua cara, jamais vai jogar os pecados na sua cara. Ele perdoou os seus pecados e lançou nas profundezas do mar, diz a Escritura. É papel do inimigo acusar. É papel do inimigo apontar o dedo na sua cara como fez Lutero, dizer você fez isso, você fez aquilo outro, você era isso, você era aquilo outro. Aí você chega para o inimigo e fala, você disse bem, Satanás, eu fazia. Hoje eu não faço mais porque fui perdoado e justificado por Cristo.
Então o inimigo, ele tem essas artimanhas, ele vai querer jogar isso, vai querer colocar esse sentimento contrário no seu coração e lhe dizer que Deus não perdoou você, mas isso é mentira de Satanás. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é enganador e acusador. E você precisa ter essa certeza do perdão de Cristo na sua vida. Então não acredite nas mentiras de Satanás quando acusam você. Você foi perdoado, você tem paz com Deus. Segunda aplicação, Deus ama você e jamais vai abandoná-lo. Você é alvo do amor de Deus, meu irmão. Deus jamais vai abandonar você. A Bíblia diz que Ele jamais nos desamparará. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Às vezes a gente acha que Deus se distanciou, que Deus se afastou, que o céu está de bronze. Tudo mentira de Satanás para querer fazer a gente se afastar da presença dEle. Ele é o socorro bem presente na angústia, nas tribulações. Ele diz assim lá em Hebreus, jamais te desampararei. Está mais fácil a gente deixar Ele, está mais fácil a gente abandonar Ele do que Ele abandonar a gente. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e firme cada vez mais os nossos passos em Cristo, para que um dia nós não venhamos virar as costas para Ele. Mas Ele jamais vai abandonar você. A Bíblia diz assim, que por mais que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, Ele é santo. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, se Ele falou, está falado. Se Ele falou, é verdade, e nós temos que acreditar de olhos fechados. Deus ama você e jamais vai abandoná-lo. Creia nessa verdade. Terceira e última aplicação. Você foi liberto da ira de Deus. Viva constantemente a esperança da volta de Cristo. Nós temos que viver mesmo, temos que anseiar dentro do nosso coração a volta de Cristo. Não é que nem os crentes que tem por aí, Senhor, aguarda mais um pouco, só um momentinho, não volta agora não, que eu preciso terminar minha faculdade, que eu preciso passar naquele concurso, não volta agora não, espera um pouquinho, eu lá quero saber, eu quero é que ele volte logo, eu quero ir para o céu. Você vê nessas igrejas neopentecostais, né? Eu particularmente, eu nunca vi, eu estou dizendo igrejas neopentecostais, né, não as pentecostais clássicas, como a Assembleia de Deus. Eu sempre vi os pastores da Assembleia de Deus pregando que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Já as igrejas neopentecostais é só prosperidade e riqueza. E eu nunca vi, até onde eu me lembro, eu nunca vi uma igreja neopentecostal, um pastor neopentecostal falando sobre a volta de Cristo. Até penso, porque não pode, né? Não pode falar. Porque se eles falarem da volta de Cristo, Cristo vai voltar, vai levar a igreja e a riqueza toda vai ficar aqui. Por isso que eles não podem falar algo a respeito. Então, meus irmãos, nosso anseio, nosso desejo tem que ser pela volta de Cristo. Nós somos libertos da ira de Deus. E o nosso pensamento não pode ser como esses que eu falei. Só mais um momentinho, Senhor, não volta agora não, né? Não volta agora não, que eu preciso passar naquele concurso, que eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso terminar meu mestrado, não volta agora não. Nosso pensamento não pode ser esse, meus irmãos, mas o pensamento do verdadeiro eleito, do verdadeiro cristão, que foi justificado por Cristo, deve ser Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos, graça e paz. Irmãos, eu não sei se... Pode vir, irmão Assis. Se o irmão Assis vai fazer a oração final, ou vai ser outro irmão que ele vai chamar, mas que a gente possa orar pela irmã Jucinete, tá? Certo, para a esposa do nosso pastor, que está no apartamento, saiu da UTI já, né? Está no apartamento. Tá certo. Meus amados, nosso irmão tocou no assunto